Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que tá essa força? Dani, episódio especial, estamos começando uma trilha nova aqui. Vamos falar sobre 3 assuntos que podem tirar o sono dos vendedores. Vamos falar sobre prospecção, objeção e negociação. Como é que tá essa animação para a gente gravar esse episódio? Vamos aí, sempre bom falar sobre esses temas, né? Sempre dá pano pra manga, esses três aí. Exatamente. E puxando um gancho aí no pano pra manga, eu quero falar pro amigo ouvinte que este episódio especial, ele está sendo gravado porque a gente abriu lá no Instagram, no @supervendedores, uma caixinha de pergunta para que a comunidade, para os nossos seguidores responderem pra gente as maiores dores, os maiores problemas que eles enfrentam quando a gente fala de vendas, né? E os tópicos, os 3 tópicos que mais pediram, que mais a audiência falou que é problema, é justamente prospecção, contorno de objeção e negociação. Por isso que a gente trouxe essa trilha especial. Então, nesse episódio aqui, eu e o Dani, a gente vai discutir em cima desses 3 tópicos, desses 3 passos da venda. O nosso próximo programa, ele vai ser dedicado à prospecção de novos clientes, principalmente B2B, né? Como é que a gente pode prospectar clientes com maior facilidade, com maior agilidade, produtividade em vendas. O próximo episódio vai ser de contorno de objeção e técnica de fechamento. Nós trouxemos uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto, trazer a visão de neurovendas sobre objeção, e a gente fecha essa trilha especial com um convidado falando sobre negociação. Como é que a gente pode entrar na negociação muito bem posicionado para poder vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então, começando o nosso episódio, quero perguntar para você, Dani, por que a prospecção é sempre um problema para o vendedor? Porque é entrada, né, cara? É entrada. Então, ou a gente depende da sorte, né? Tem muita gente que não faz prospecção e mesmo assim tem algum volume de clientes para trabalhar que vieram ou por indicação ou leads orgânicos e tal, né? As pessoas conseguem fazer aí um mínimo de contatos e tal, sem precisar prospectar, né? E quando Aham. isso seca, né? Justamente por não ter o hábito de prospectar, por não ter uma técnica, não ter uma metodologia de prospecção, né? Isso se torna um problema, né? E justamente porque nesse ponto em específico, né, da prospecção, existe uma das maiores taxas de rejeição, né? A Hum, gente, no funil de vendas, né, no processo comercial como um todo, a gente tem 2 pontos maiores, né, de perda, que são na prospecção, né? A gente tá. perde muito, a gente tenta prospectar, tenta entrar em contato com clientes, às vezes a gente não consegue nem o primeiro contato, né? A gente é barrado ali num gatekeeper, ou a gente não consegue falar com o decisor, ou eu consigo falar com ele, mas não consigo agendar a próxima reunião, não consigo marcar a investigação de necessidade, a pessoa já me rejeita antes de eu ter a oportunidade de falar um pouco mais, né? Ah, não tem interesse, não, já tenho fornecedor e tal. Então, essa etapa é uma etapa muito dolorida, né? Para quem não tem o Uhum. hábito, para quem não tem a técnica mais afiada, né? Principalmente para quem não tem o costume, porque se eu estou fazendo isso sempre, eu pego o jeitão, né? Eu já me aprimoro, eu já tenho um jeito de passar pelo Uhum. gatekeeper, eu já estou acostumado a lidar com aquelas objeções na hora da prospecção e tal. E sei que isso é natural, né? E entendo que isso vai acontecer e que eu vou passar por isso numa boa, né? Mas quem tem aí um baixo volume de prospecção porque eu tenho leads, ou porque eu tenho indicação, ou porque eu já tendo uma carteira grande não preciso prospectar, quando eu tenho que fazer uma prospecção, porque algum cliente meu saiu, algum contrato acabou e tal, isso é muito dolorido, né? Porque não faz muito parte da minha rotina. E daí eu É. vou fazendo ali, eu faço 3, 4, 5 prospecções,
tomo 5 rejeições e isso me incomoda demais, né? Tá. Mas de repente ali a taxa de conversão desse negócio específico é 1 a cada 7. Então, por mais 2 que ele não fecha o primeiro, né? Uhum. Então, fica aquela sensação de estar patinando o tempo inteiro, né? E isso incomoda, né? E tem muito vendedor que não sabe muito bem como fazer, né? Não tem um Uhum. roteirinho, não tem uma metodologia, então acaba sendo difícil de se aprimorar, né? Porque não sabe muito bem aonde está errando, ou fica atirando muito para todo lado, prospecta fora do perfil de cliente ideal, aí mesmo que eu consigo agendar reunião, esse cara não tem dinheiro, ou esse cara não se interessa nem um pouco, né? E aí eu acabo ficando meio frustrado, né? É uma etapa com uma taxa de rejeição muito alta e é normal, né? Não é porque estou fazendo alguma coisa de errado, né? É Uhum. porque eu preciso me aprimorar, né? É natural que essa etapa do funil a gente tenha uma taxa de aproveitamento menor, né? De investigação de Ah, necessidade para apresentação de proposta, é normal que desça uma grande parte das aham. oportunidades, né? Mas de ligação fria para agendar reunião, por exemplo, a gente Tá. perde um monte, né? E isso daí muitas vezes frustra, porque a expectativa é, nossa, vou fazer 10 ligações e vou agendar 9 reuniões, né? E de É, eu, repente eu di- faço 10 ligações e não agendo nenhuma. e eu diria mais, né? Não é nem só a expectativa. Às vezes é a necessidade de fato. Ele tá É, enforcado necessidade. porque ele Isso. chegou no final do processo comercial com uma quantidade X de clientes, né? De oportunidades, não fechou negócio, daí ele olha para trás e fala: Não tem fudeu. onde tirar, é. É, exatamente. Muita gente deixa para prospectar quando a água já está em níveis, né? Já passou da bunda faz muito tempo, né? E daí, pô, ou eu prospecto correndo e isso tem que dar resultado muito rápido, né? E daí eu Aham, acabo querendo prospectar mais rápido do que eu deveria, não respeito as etapas do processo, né? tá, E acelero demais e isso também espanta cliente, né? Quando eu estou tá. prospectando, exalando escassez, né? Aquela necessidade gigantesca de ter que fazer as coisas, o cliente percebe, né? E nunca vai dar certo. E você, cara, o que você acha sobre isso daí? Por que você acha que o pessoal sofre tanto com prospecção? Putz, Dani, na minha visão, são três grandes problemas quando a gente olha isoladamente a prospecção. Eu acho que o primeiro ponto é que falta um método, né? Às vezes o vendedor ele sai desesperado e ele não tem o método correto para fazer a prospecção. Seja para ligar para a carteira de clientes e prospectar negócio, seja para ligar para a carteira de clientes para pedir indicações, ou criar uma estratégia usando o método para prospectar novos clientes. Nas três situações, falta o método correto para que o vendedor tenha cadência de prospecção. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é falta de consistência. É o vendedor não ter a disciplina de, por exemplo, travar um pedaço da agenda dele para ele fazer prospecção. Então, ó, toda terça-feira, na parte da manhã, não vou marcar nenhuma reunião de negócios, nenhum tipo de compromisso externo, porque eu vou me dedicar das 8 da manhã a meio-dia a fazer prospecção. Ou em determinados negócios, sei lá, 2 slots. Olha, terça de manhã e quinta à tarde eu vou usar para prospectar, para fazer follow-up, para cuidar dessa cadência. A disciplina acaba pegando dentro da prospecção, porque acontece o terceiro problema, que é o que? Só prospectar quando tiver faltando cliente no pipeline, no funil de vendas para a gente fechar vendas, que é exatamente o que você falou. Cheguei lá no final do meu processo, não tem mais para quem vender, não vou bater a meta com a galera que está no meu pipeline. O que eu faço? Aí eu Já saio que nem esgotei, um. né? Já esgotei o que tinha para. Já esgotei, tô com perdão da palavra, eu estou fudido. Agora eu vou correr atrás de cliente. Só que aí você vai correr atrás, que nem você falou, exalando a necessidade de avançar com aquele cliente. E aí o cara vai pegar você e vai enforcar você, vai moer você dentro da etapa de prospecção. Isso eu gosto de chamar que é falta de vergonha na cara, tá? Já aconteceu demais comigo, Dani, de Nossa falhar Senhora. realmente, né? De falhar Acontece realmente com todo mundo, né? com Acontece todo com todo mundo. mundo. A gente aprende quando a gente percebe que isso daí é uma furada, né? Exato, Todo mundo já exato. passou por isso. E esse exemplo que você deu, né, das pessoas, pô, tem que agendar
o seu período de prospecção. Poxa, terça de manhã e quinta à tarde vou fazer prospecção, vou colocar na minha agenda para eu não agendar mais nada, né? Aham. Daí você lota o restante da sua agenda, né, com outros compromissos, com reunião, com call e não sei o que e tal. Aí chega na terça-feira, que você tem ali a prospecção, que é uma coisa que você vai ter que fazer sozinho, né? E aí bate aquela procrastinação danada. Aí você fala assim, poxa, acordei, né? Pá, cheguei, sentei 8 horas no computador. Ah, vou tomar um cafezinho, vou olhar o É. Instagram aqui um pouquinho, né? Vou ver se chegou algum e-mail, vai que chegou alguém que tá me esperando, né? Aí você vai ver, pô, já são 9h30, não comecei a prospectar ainda, né? Aí o prospecto 1 não deu certo, você fala, putz, né? Não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver as Olimpíadas, como é que tá, né? E aí, né, cara, você vai ver, você tinha reservado um período inteiro, né? E você fez 3 ligações, né? Você não pegou para fazer aquilo de brabo, né? Pegou e falou assim, não, eu vou, né, fazer o máximo e o melhor que eu consigo nesse período, porque é uma atividade solitária, né? E como é Uhum. uma atividade solitária, se eu acabar ali fazendo alguma outra coisa, putz, tem um e-mail atrasado, não sei o que, vou responder rapidinho. WhatsApp. Você acaba aproveitando aquele espaço teoricamente reservado para prospecção como um tempo ocioso da sua agenda. Não é um Exato. tempo ocioso para você fazer o que está atrasado, né? É para você prospectar. Só que como é Isso. uma atividade solitária, se eu quiser procrastinar isso, fazer outra coisa, ou me enrolar, né, para não ter o volume de rejeição que eu sei que vai me incomodar, né? Eu tomo um cafezinho mais demorado, né? Eu dou uma olhadinha no WhatsApp, eu dou uma olhadinha no Instagram, né? E aí quando você vai ver, 10h30 eu vou fazer a primeira ligação, né? Acordo mais tarde, né? Então, tudo isso vai atrapalhar. Mas, poxa, não é porque eu bloqueei a agenda. Sim, mas não Tá. respeitou, né? Você trabalha aquilo como um slot ocioso de tempo. Não é um slot ocioso, é o tempo que você tem que ser super produtivo. Porque é daí que você está plantando para colher, de repente, no final desse mês, no final do mês que vem, né? Uhum. Para você não Uhum. chegar nesse estágio que você comentou, né? De eu Uhum. olhar para o meu CRM e falar assim, ó, caramba, já zerou tudo, né? E eu não Uhum. tenho ninguém para apresentar, não tenho ninguém para negociar, não tenho ninguém para investigar, tenho que começar tudo do zero, né? Uhum. E esses caras vão demorar para chegar no estágio de fechamento. Talvez eu já não consiga Uhum. mais fechar eles esse mês, né? É isso mesmo. Esse mês já azedou, né? Mas por quê? Porque eu não prospectei de repente mês passado, Uhum. né? É uma coisa de o efeito não é imediato, né? Só que quando a gente bate o desespero é porque eu preciso para hoje, né? Então Exato. é falta de consistência, é falta de É. consistência. Lembrando o amigo ouvinte que este programa que a gente está gravando, ele é uma prévia dos 3 próximos programas. E no próximo podcast nós vamos falar exatamente do método para você fazer prospecção de clientes. Vamos trazer o Renan, que tem uma ferramenta que vai te ajudar a fazer a prospecção, vai te ajudar a encontrar os clientes para facilitar a tua vida na hora de prospectar. Mas, se você puder, quando terminar este programa aqui, quero convidar você para escutar o episódio 4 da nossa primeira temporada. Tem aqui no Spotify. Se você estiver assistindo este vídeo no YouTube, vai lá no Spotify que tem esse programa que está imperdível, onde a gente contextualizou prospecção de clientes. A gente fez uma introdução de prospecção, a gente falou de desenho do perfil de cliente ideal, a gente estendeu o assunto até qualificação. Tá? Falamos sobre prospecção na carteira de clientes, a diferença entre Networking. prospecção, falamos sobre network exatamente, e a gente falou a diferença entre prospecção ativa e passiva e como controlar a ansiedade na hora da prospecção para você respeitar o teu processo comercial. Esse episódio super especial foi um dos primeiros que nós gravamos lá com o Leandro Ticha, que é especialista em prospecção. Tá lá no Spotify. Aproveita assim que você fechar este episódio para curtir mais esse conteúdo aí sobre vendas. Tamo junto? Agora sim, Dani, descendo a régua para falar de objeção, né? A objeção que é o grande terror do vendedor, quando ele já está mais pro final do processo comercial, ele já está aguardando aquele caloroso sim do cliente, vamos avançar, me manda o Tá contato, animadão, tá esperançoso. animadão. É isso aí. E aí vem a objeção, né?
E eu quero te perguntar, quando a gente fala de objeção, por que que tem tanto vendedor que treme na base, que fica com medo da objeção, que não sabe lidar com as objeções? Ó, vou dar uma resposta curta e grossa, cara, né? E muita gente não vai gostar. Falta de preparo, tá? E assim, dois tipos de preparo, tá? Preparo técnico, né? De você conhecer a necessidade do cliente, as principais objeções, para você ter já mapeado isso e você ter um plano, uma estratégia para lidar com cada uma delas, né? Então, falta de preparo técnico, né, para você lidar com isso, e isso vai desde conhecimento de produto, conhecimento de mercado, conhecimento das necessidades do seu cliente, conhecimento das principais objeções que você vai enfrentar, né? Se você tem isso, você lida bem com as Uhum. objeções na hora que elas aparecem, né? E o segundo preparo é falta de preparo emocional, né? Hum. E talvez seja o pior, né? Porque se você, quando a gente lida com isso em sala de reunião e em treinamento, né? Todo mundo sabe o que fazer na hora da objeção. Todo mundo sabe o que fazer. O cara que entrou ontem na empresa já dá uma sugestão de como lidar com a objeção, né? Uhum. Só que treina, jogo a jogo. Na hora do jogo, amarela, né? Vem a objeção, eu tô esperançoso, eu tô nervoso, né? Eu tô precisando do sim, né? E daí quando aquele cliente na minha frente, né? Eu tô querendo avançar, ele constrói um murão na minha frente, né? Eu paraliso, eu entro em um estado que de repente eu não deveria entrar, né? De repente querer discordar da objeção do cliente, de entrar em atrito com o cliente por causa da objeção. E isso daí, né, vai dificultar o seu relacionamento com o cliente. Né? Tá. Poxa, de repente é uma objeção legítima. Né? Era só você explicar de novo, era só você contornar ela, apresentar o seu produto de uma forma diferente. Era só você mostrar para ele que ele não precisa se preocupar tanto com isso, por causa desse outro ponto que a gente vai te entregar. Ou, olha, tinha um cliente meu, né, que tinha essa mesma preocupação, né? Ele topou fazer o teste com a gente, olha aqui o depoimento dele, né? Vou te passar o telefone Tá. dele para você bater um papo com ele. Lidar de forma tranquila, cara, né? Eu acho que mais do que a falta de preparo técnico, né, que é conhecer produto, conhecer cliente, conhecer mercado, saber os benefícios, saber fazer conta, de repente, se o que você vende é uma coisa que vai gerar resultado, vai diminuir custo e tudo mais, se você tem preparado isso daí tecnicamente para mostrar retorno, né, mostrar o ROI para o seu cliente e tudo mais, grande parte das objeções você mata ali, né, abrindo um Excelzinho e falando, cara, vamos dar uma olhada aqui então, né, mostra a conta, o cara fala, pô, né, entendi, vamos prosseguir, né? Agora, se você fica nervoso, né? Se você fica paralisado, se você fica bravo, principalmente, né? Aí você perde a racionalidade, né? Você entra em um estado emocional, você perde a racionalidade e daí a sua técnica, que é uma ferramenta racional, vai pro ralo e você não consegue passar daquela objeção. E daí você vai vencer essa objeção, sabe quando? No banho, né, que você já Hum. esfriou a cabeça e tal, você está naquele momento reflexivo. No banho, a gente encontra a resposta para todas as objeções, né? Por quê? Porque eu tô tranquilo, zero de pressão, tô relaxado, né? Caindo aguinha quente nas costas e tal. Ali você consegue resposta para quase todas as objeções. Só que na hora do negócio valendo, não vem a resposta, né? É falta de preparo emocional, né? Eu já entendi isso, né? Treinando vendedores, que quando a gente bate só na questão técnica, né? Você prepara o cara para, ó, tá aqui a lista das principais 50 objeções, vamos trabalhar isso à exaustão, né? Porra, Uhum. tá todo mundo preparado, vai pro negócio, quando o negócio tá valendo, ele tá ali, aparece a objeção, ele não consegue fazer da forma correta, ele não faz do jeito que a gente treinou, né? Uhum. Porque muda a figura, né? O negócio, quando ele está valendo comissão, quando ele está valendo dinheiro, quando ele está valendo a sua batida de meta, né? Tem muita coisa envolvida. E daí, quando a coisa acontece, eu saio desse estado aí
e dou uma travada, né? E ali que a gente começa a ter dificuldade de avançar, né? É por É. causa disso que a objeção é um problema. E outro ponto específico, né, pegando um gancho no que você falou, é que quanto mais você treinar o contorno das objeções em equipe, mais fácil vai ser você contorná-las, né? Você tem o preparo emocional, você tem o preparo técnico e você tem como gestor, como líder de vendas, preparar melhor seu time. Mas é assim, cara, toda semana tem que treinar, tem que fazer o quê? Role play. Olha lá, fazendo um gancho com o nosso último episódio. Aliás, incrível o episódio que a gente gravou com o Tadeu, falando sobre roleplay, trazendo toda a parte técnica do roleplay e como isso impacta não só na técnica, mas também no emocional, no comportamento do amigo vendedor, da amiga vendedora. Quanto mais a gente treinar contorno de objeção, mais fácil vai ser contornar, vai ficar cada vez mais natural, né? Por quê? Porque quando você respeita o perfil de cliente ideal, né, quando você está falando no mesmo segmento, numa mesma vertical de negócio, com clientes muito parecidos, as objeções tendem a ser as mesmas. Então, quando você recebe essa objeção, você já está preparado. Por quê? Porque treina e porque já teve essa mesma objeção no seu dia a dia comercial e você simplesmente contorna e avança. E agregando, Dani, em cima do que você falou, cara, a gente tem que entender que as objeções, elas não acontecem somente no fechamento. Eu acho que essa é a grande sacada. Quando a gente conversa na comunidade, quando eu abro caixinha de pergunta lá no Instagram, eu percebo que o vendedor ele tende a falar de objeção preço, né? Objeção falta de tempo, objeção, vou continuar olhando, volto mais tarde. Mas ele esquece que quando você está fazendo prospecção, você sofre objeção. Quando você está agendando uma reunião para fazer o levantamento de necessidade, você sofre objeção. Quando você está fazendo o levantamento de necessidade, você sofre um caminhão de objeção. O problema é que você não percebe, né? Você acha Porque que é uma dúvida. elas não estão tão perto da hora do sim, Isso. E né? outra, não, e ela não vem em forma de um impeditivo para o avanço, para o fechamento. Ela vem através de uma dúvida, ela vem através de um comentário. Sabe quando o cliente torce o nariz e tá bom, tá. Ele fala com o sócio do lado. Isso é uma objeção, né? Ele deixa de prestar atenção na tua reunião, na tua call, ou na tua reunião, no teu telefonema. Isso não deixa de ser uma objeção. Então, quando o vendedor ele percebe isso e ele tem a técnica e ele ajustou o emocional, tem o comportamento correto, ele consegue avançar com tranquilidade. Ele para. Não, não, peraí. Eu percebi que você ficou desconfortável, Daniel, com o que eu falei. Deixa eu entender o que aconteceu. Pode ser sincero comigo. Quer dizer, ele não tem medo de trazer o problema para a mesa, né, Dani? Isso. Ele não tem medo de jogar luz no inimigo oculto do levantamento de necessidade, né? Da abordagem comercial. Então, eu acho que quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente encarar a objeção. E assim, né, a objeção, quando ela aparece mais perto do fechamento, como você falou, ela vem como um impeditivo, né? Ela fala assim, nós não vamos prosseguir por causa disso, né? Isso, na verdade, é uma rejeição, né? Agora, se ele coloca uma objeção e eu não trabalho com ela, ela vira um muro que eu não consigo passar, né? Exato. Se as objeções aparecem antes disso, né, antes da negociação, antes do fechamento, de fato, como você falou, poxa, eu estou fazendo a apresentação, o cara fez uma pergunta, né, e que é uma objeçãozinha ali, e eu não respondi, né, ou ele sinalizou alguma coisa que ele não gostou, eu não dei bola para esse negócio e a gente continuou avançando. Eu não posso acreditar que isso prescreveu, que deixou de ser um problema. Isso está implantado dentro da cabeça do meu Uhum. cliente, do tipo, eu levantei uma bola e a pessoa não fez nada. Eu sinalizei que uma coisa é Isso. problema para mim, o cara ignorou, né? Exato. Isso não vai desaparecer, cara. Isso daí vai retornar lá na frente. Quanto mais cedo você começa a lidar com as objeções, né? Menos vai ter objeção lá perto do fechamento, que vai colocar, né, uma questão, ó, por causa disso aqui, né, a gente não vai continuar, né? É. Então, Na verdade, assim, não qualquer adianta eu dúvida. fugir de objeção, não adianta eu fugir da objeção, né? Eu Aham. preciso saber que é a objeção, e aí essa é uma mentalidade, tá? É uma mentalidade
que os vendedores precisam calibrar, tá? A objeção é sua amiga, certo? A gente faz caixinha de pergunta falando qual é o maior desafio, quais são os maiores inimigos em vendas, e as pessoas falam objeção. A objeção é uma das minhas melhores amigas. Exato. Porque ela está me mostrando por que o meu cliente não quer comprar. Se ele não fala, eu não faço a mínima ideia. E daí ele simplesmente não compra, ele simplesmente rejeita. A rejeição é um inimigo. A objeção é assim, ó, é isso aqui que você precisa lidar para eu comprar com você. Isso é bom para mim. Exato. Ele está me dizendo o que está impedindo ele de comprar. Exato. Então, para mim, é vantagem. Né? Se ele não está nem um pouco interessado, ele fala assim, ó, Daniel, cara, não vamos precisar, cara. Não faz sentido pra gente o que você tá falando, né? A amizade segue, tranquilo. Nós não vamos avançar no processo com vocês, certo? Ferrou, não tem o que fazer com isso, certo? Agora, Daniel, ó, esse prazo aqui, completamente fora da nossa política, tá? Eu vou precisar que você estenda essa garantia assim, assim, assado, tá? Eu vou precisar que a gente adicione essa cláusula aqui no contrato e eu preciso que vocês coloquem pra gente, né, 2 pessoas fazendo esse trabalho aqui, né, enquanto a gente está rodando esse projeto. Eu preciso que você, né, me adicione essas 2, 3 coisas aqui no nosso contrato para fazer sentido. Ele colocou as objeções para mim. Ótimo, vou ver se eu consigo atender. Uhum. Né? Para mim é excelente Perfeito. saber o que está impedindo ele de fazer negócio comigo. Né? Tem gente que vai falar assim, nossa, ferrou, o cara tá pedindo mais um monte de coisa, não vai dar para fazer, a nossa garantia não atende, o nosso prazo não atende, ele tá querendo mais um caminhão de coisa. Coloca tudo isso e mexe no preço. Tá. E fala para ele, ó, pra gente atender do jeito que você precisa, precisei adicionar isso, isso, isso aqui na proposta, tá? De X foi para Y, mas tá completamente dentro das suas necessidades agora. Vamos avançar? Poxa, vamos, legal, tá dentríssimo do que a gente precisa. Bora aí. Uhum. Mas o vendedor tem medo de mexer em preço. Né? Perfeito, perfeito. Atende o que o cara quer. Pô, se o problema é preço, tira algumas coisas e abaixa o preço. Uhum. É melhor do que perder a venda. E é né? engraçado, E se porque ele tá numa pedindo dessas... mais coisa, coloca e sobe o ticket, pô. É Qual que é o engraçado problema, né? e numa dessas, o que é mais engraçado é que quando você expõe para o cliente, o problema é o valor, né, o preço que você vai pagar, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir um pouco o escopo para a gente poder adequar ao teu budget. Geralmente o cliente não vai querer. Porque, não, você vai tirar as coisas, vai fazer o serviço pela metade. Não, vamos fazer serviço pela metade de forma nenhuma. Mas a gente vai adequar o budget. Qual que é o teu budget? O quanto você está esperando investir? Porque quem apresenta essa objeção, geralmente, lá no levantamento de necessidades, quando você questiona o budget, o orçamento para aquele investimento, ele fala que não tem. Ele fala que não sabe. Como é que ele chega no final e fala, pô, tá muito caro, não era isso que eu estava pensando em investir, ou não era esse valor que eu queria gastar. Poxa, mas como é que você sabe, né? Tem que ter você como profissional tem que ter esse balizador que o Dani comentou aqui no episódio. Não tem que Poxa, ter medo, né, Dani? achei muito caro esse carro. Beleza, ó, eu tenho esse modelo aqui sem o banco de couro, sem o multimídia, assim, assim, assado, com a roda menor, não sei o que, ó. Chega no valor que você quer, é o mesmo carro. Exato. Ah, mas, pô, você quer o carro, você quer pagar esse valor? Eu tenho 2 saídas para você. A gente tira o banco de couro, tira o multimídia, tira a rodona 17, vai para a roda 16, ou tenho aqui um seminovo. Mas você continua saindo com o carro que você queria. Boa. Não precisa mandar ele para a concorrência. Sim, né? sim. Então, sim. assim, a objeção é a oportunidade que você tem de adequar a necessidade do cliente com a entrega. E é interessante essa visão, cara, porque quando você põe essa visão na mente do vendedor, né, você traz muito controle, né? Você permite que o vendedor esteja de fato no controle. Tá, é o preço, então vamos fazer essa alternativa. Não, mas então vamos para cá. Quer dizer, é o vendedor que está direcionando o cliente no produto, no serviço, no fechamento, enfim, isso é magnífico. O problema é que a maioria dos vendedores, quando a gente fala que o problema da objeção é a falta de preparo, né? Ou técnica ou emocional,
É justamente o cliente falou alguma coisa, né? Ele levanta uma bandeira, né? De tipo, não vou pagar tudo isso no carro, né? Tá. E daí eu entendo que eu preciso diminuir o valor do carro e entregar o carro como tá. Uhum. Porque ele está dominando a conversa, ele precisa Isso. fazer as coisas, né? Eu falo assim, sem problema nenhum. E mexo o que eu consigo mexer para adequar. E Exato. continuo entregando. Aí ele tem duas alternativas. Eu não preciso simplesmente aceitar tudo que ele pede. Né? Ah, eu quero desconto, eu quero que mude a entrega, eu quero isso, 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 e você suar sangue para entregar, tirar da sua margem, tirar da sua comissão, arrumar briga com a logística, arrumar briga com o seu gerente comercial, né? Não precisa fazer tudo isso. Ah, você quer Não. tudo isso? Consigo te entregar dessa forma. Exato. Exato. Né? Ah, você precisa desse preço? Cara, só consigo te entregar daqui 90 dias. Uhum. Né? Ou só consigo fazer se for à vista. Então, Perfeito. as pessoas elas têm o medo de dar a contrapartida. Você dá o cliente dá uma objeção, você coloca a sua objeção para o fechamento da forma como ele quer. Vendas Perfeito. é mão dupla. Você tem que controlar a venda, né? Você que tem que falar o que dá e o que não dá para fazer, né? Não Aham. gostou do que eu Aham. apresentei? Perfeito. É, Ok. Você levantou alguma coisa, eu apresento de outra forma e a gente vê se dá para prosseguir ou não. perfeito. Até que a gente Perfeito. entre num consenso. É. E chegue num acordo viável entre as partes, né? Que aí Exatamente. a Que é venda tá feita. negociar, né? Quando a gente fala desse tipo de troca, a gente está transformando a objeção quase que em negociação. Uhum, uhum. Mas antes da gente passar para a negociação, vale reforçar. Episódio 10 da nossa primeira temporada tá no Spotify. A gente gravou sobre objeção com o Caio Vidal. Né? A gente fez uma introdução de o que é uma objeção, como ela funciona. A gente entendeu a relação da objeção com a rejeição. O Dani já deu uma pincelada aqui em cima desse tópico específico. A gente entende, né, que a objeção ela é um impeditivo, né, uma crença limitante, uma carência, alguma disruptura dentro do processo comercial que impede você avançar com o seu cliente. Pode estar relacionado à falta de confiança do vendedor, pode estar relacionado à falta de certeza se o produto ou serviço é para ele, para a empresa dele, enfim. É um episódio recheado de conteúdo, quase Foi quase um baita 45 episódio. minutos. Foi um baita episódio. Eu acho, na minha visão aqui, compartilhando com você, um dos melhores da nossa primeira temporada. E o Caio, ele dá uma dica, ele usa uma técnica de contorno de objeção, que sim, amigo ouvinte, você vai ficar curioso para saber qual é. Vai lá escutar se você ainda não escutou o 10º episódio da primeira temporada. E aí sim, chegamos na negociação. Só que, Dani, antes da gente falar de negociação, quero aproveitar para perguntar para o nosso amigo ouvinte, nossa amiga ouvinte, tá gostando desse episódio? Então, se você tá curtindo esse episódio, eu quero que você pegue o seu celular e dê um print na tela, marca a gente lá no Instagram, @supervendedores. Por quê? Porque o podcast é uma via de mão única. Tá eu e Daniel Mestre conversando sobre vendas aqui e a gente não consegue conversar com você aí do outro lado. Você que está dirigindo, está indo visitar cliente, você que está de repente no transporte público, tá de repente lavando a louça, você sabe que eu escuto muito podcast lavando louça. Meu, tira um print, manda uma mensagem para mim e pro Dani que a gente quer saber a tua opinião. E se você tá curtindo, aproveite para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, porque sim, agora o Papo de Vendedor também está no YouTube. É só procurar Papo de Vendedor lá no YouTube que você vai encontrar o nosso canal. Se você está assistindo eu e o Dani aqui, já desce o dedo no like, se inscreve no canal, que você sempre vai ser notificado, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube dos nossos novos episódios. Agora sim, Daniel Mestre, me conte, eu consigo aprender a negociar melhor? Com certeza, cara. Né? Qualquer etapa da venda a gente consegue aprender a melhorar a nossa performance. Né? Vai da gente se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Né? Se eu acredito que negociação é simplesmente quanto eu vou dar de desconto para fechar o negócio no final, né? Eu estou equivocado, né? Não é só isso que envolve negociação. E quando você fala com os vendedores, né? Quando você começa a conversar com eles, e aí, como é que foi a negociação? Ah, eu fiz tanto para ele fechar, né?
foi a única coisa, né? Só isso que você negociou? Não, mas não tem mais o que negociar, né? A gente tem aqui de tanto a tanto que pode dar. Não, mas não é assim, pelo amor de Deus, né? Tem uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar além de desconto, né? Inclusive, eu não posso dar desconto, eu preciso trocar desconto por alguma coisa, né? E dependendo do tipo de produto que você vende, se é uma venda mais consultiva, se é um fluxo aí um prazo maior de fechamento, né? Se você trabalha com um ciclo maior de vendas, né? Tem muita coisa no meio que pode ser negociado, né? E você pode se preparar muito bem para a negociação, né? Se eu estou atendendo um cliente, né? E é uma primeira visita e eu já vou fechar o negócio nessa visita, são vendas de impacto, são vendas transacionais, é difícil me preparar para a negociação, né? Uhum. Agora, se eu tenho um ciclo que é de 2 meses, eu faço 5 visitas, eu faço 4 reuniões, né, por Zoom com o cara, eu tenho um monte de coisa durante essas reuniões que eu vou anotando, né? E Uhum. antes da minha reunião de apresentação de proposta, que se de repente já pode fechar na própria reunião que eu apresento, né? Uhum. Eu já tenho que estar preparado, né? O que é importante para esse cara, o que é importante para mim, o que a gente vai fazer, o que eu posso abrir mão, o que eu gostaria que ele fizesse, o que eu não posso abrir mão, né? Você se Tá. prepara para a negociação. E aí você consegue avançar de uma forma muito mais tranquila, né? Porque se Uhum. eu vou, de novo, despreparado, como a gente estava falando sobre a objeção, né? Eu não me Uhum. preparei, eu não tenho preparo técnico e tal, chega na hora, eu sou pego de calça curta ali, eu não sei o que fazer, eu só tenho desconto para dar, Uhum. né? Agora, se eu sei o que é importante para ele, né? Eu posso falar que eu não vou conseguir fazer tudo daquilo que é mais importante para ele se eu abaixar tanto o preço. Então eu consigo ir fazendo pequenos ajustes, eu posso pedir para ele fazer alguma coisa, né? Ó, eu consigo fazer 5% de desconto, a gente precisa mexer no prazo de pagamento, você precisa pagar, ao invés de 30, 60, 90, vamos fazer 0, 30 e 45. Ou Tá. consigo fazer isso, mas você consegue me indicar um cliente, né? Você consegue postar, vamos fazer um vídeo, você topa fazer um vídeo, topa fazer um depoimento aqui comigo, né? São coisas que para o cliente é praticamente de graça e são ferramentas poderosíssimas para você vender para outras pessoas, né? Tem Sim. gente que fala assim, cara, não tenho depoimento de nenhum cliente meu. Eu falo, cara, mas você já pediu? Ah, eu peço, mas os caras nunca mandam. Mas como assim nunca manda? Né? Na hora que ele pedir desconto, você fala, você faz um depoimento para mim? Aí ele não tem Uhum. como fugir, Boa. né? Eu estou trocando o desconto pelo depoimento, né? Ah, Então, você tem que saber a hora de trocar as exato. coisas, porque se eu já dei o desconto, ele já está na casa dele com o produto, eu vou pedir um depoimento depois, ele faz se ele quer. Tá. Se eu falo só faço esses 15% que você precisa, se você fizer um depoimento para mim e me passar o contato de 3 pessoas que também podem se interessar, eu vou ter a indicação, eu vou Aham. ter o depoimento, né? Exato. E Exato. não custa nada para ele, né? É. É o que ele Mas, vai ter que Dani, fazer para ganhar os 15% de desconto. sim, sim. Mas eu também acho que, dando um passinho para trás, né? Você já tá indo direto ali para a parte mais interessante na negociação. Mas eu acho que a gente tem que entender que a objeção, a técnica de fechamento que a gente aplica e a negociação, elas estão muito entrelaçadas, né? Então, o que eu gosto de falar de negociação? Você tem que estar preparado. Como você conhece o teu produto, você conhece o teu mercado, você conhece o teu preço, a tua empresa, teu estoque, tua logística, você pode se preparar melhor para o momento da negociação. Você pode ter uma estratégia, a gente fala muito da ZOPA, né? Zona de Possível Acordo. Inclusive, tem uma aula que você ministra no nosso treinamento falando dessa estratégia especificadamente. Existem outras estratégias que o vendedor pode desenvolver, que tenham mais dentro do negócio dele, sim ou não. Mas você tem que entender o momento em que você entra em negociação. Quando eu dou treinamento de processo comercial, de CRM, geralmente tem uma coluna chamada negociação.
né? E o vendedor, ele não entende quando ele entra em negociação. É batata. Todo treinamento de CRM, de processo comercial que eu ministro, quando eu pergunto para a turma, gente, o que é uma negociação? Vem tudo coisas diferentes. O gestor acha que é uma coisa, o vendedor outro, o colega totalmente diferente. Mas a negociação, ela tem que ser uma coisa rápida, ela tem que ser curta, ela tem que ser quente, ela tem que ser envolvente. Não dá para você ficar uma semana negociando. Você tem que ter um prazo curto. Porque se você coloca uma técnica, como o Daniel colocou aqui, algumas alternativas para ter um acordo entre as partes, isso tem que ter um tempo limite. Isso faz parte de você criar uma estratégia de negociação. E você consegue enxergar como é que vai ser a negociação quando você está fazendo o levantamento de necessidades. O cara começa a falar muito de preço, lá na frente, ele não só vai colocar uma objeção de preço, como ele vai pedir 25% de desconto, vai pedir 50% de desconto. Vai pedir coisas que não existem no seu mercado. Você está acostumado a dar 2, 3%, dependendo do segmento, o cara vai te pedir 30%. Você fala, não dá, né? Agora tem mercado que dá 70% de desconto. Você fala, como assim? O cara vai me dar 70% de desconto, né? Mas existem mercados que trabalham dessa forma. O principal, preparo, né, Dani? O vendedor, ele tem que estar preparado para esse momento de negociação. E assim, cara, né, é engraçado isso que você falou, né, de quando as pessoas entram em negociação. Isso daí é uma pergunta, né, que o mais engraçado é você fazer para o cliente, né? Porque assim, às vezes o cara coloca lá, não, Sim, já tô sim, sim. negociando. Ele fala assim, ó, já apresentei, então tá em negociação. Ele tira da Isso. coluna de apresentação e joga para negociação, né? Aí se você ligar para esse cliente e falar assim, ó, cara, você tá negociando o produto com o fulano? Ele fala assim, não tô negociando nada, não tô nem interessado. Né? Porque assim, o que é a negociação? A negociação é assim, ó, estou interessado, precisamos Isso. discutir algumas coisas, né? Exato. É Precisamos quente. alinhar algumas coisas, né? A outra É. coisa é assim, ó, apresentei. O cara não tá nem um pouco interessado. E ele tá lá na coluna de negociação. É. Liga pro seu cliente e fala assim, ó, cara, né, você tá aqui na coluna de negociação comigo. Negociação? Cara, eu não tô nem pensando em comprar esse produto. Né? E daí o que acontece? Quando eu for ligar para ele, eu acho que eu vou negociar com ele. É. E ele não está nem interessado em comprar. Olha que É. coisa. Né? Então, assim, o que a gente precisa entender? Que para avançar, eu preciso cumprir alguns objetivos da etapa anterior. Então, assim, Uhum. a apresentação da proposta é para eu entender se o que eu estou propondo atende às necessidades do cliente. Se não atende, não estou interessado, não vamos prosseguir ou qualquer coisa do gênero, eu tenho que voltar para a investigação de necessidade, não colocar em negociação. Se eu não concluir a etapa de apresentação, que é isso aqui atende às suas necessidades? Se a pessoa fala assim, ó, atende, você pode jogar em negociação. Então vamos, o que a gente precisa fazer para fechar? Aí eu entrei para negociação. Se eu apresento, não converso nada, o cara fala assim, manda por e-mail esse negócio aí para dar uma olhada depois. Cara, Clássico, não sei clássico. se atendeu às necessidades, É. certo? Por que eu vou jogar em negociação, Uhum. né? Então, assim, é saber identificar, né, fazer um movimento empático de se colocar no lugar do seu cliente e se perguntar assim, ó, eu estou negociando com o Daniel ou não? Eu só Uhum. pedi pro Daniel me mandar a apresentação por e-mail para dar mais uma olhada. Isso daí tem mais cara de cortina de fumaça, do tipo, manda para mim por e-mail que eu vou deixar você na geladeira por um tempo, nunca mais te atender no telefone. Uhum. Só para não ter que falar não para você aqui, para não ficar chato, né? Exato, cara. Exato, exato. E eu Lembrando. coloco o cara em negociação e ele fica lá, Uhum. porque eu não consigo mais falar com ele e ele fica lá. E daí É, a minha expectativa de fechar negócio no final do mês está lá, R$ 250.000. 8 caras exatamente. em negociação que não estão interessados no meu produto. Exatamente. Aí o gestor, ele olha isso, cara, e ele vem comendo a alma do vendedor, né? Porque ele fala, tem 250 mil parado em negociação, só que ele não, né, não vê que tá há 65 dias parado em negociação. Você fala, tá errado. Erro aonde? No processo de vendas. Erro aonde? Na Não mentalidade. concluiu a Não, etapa anterior. da mentalidade do vendedor. Ele avança a pessoa, por quê? Porque ele Já tá com a apresentei. esperança. Ele Já tá com a apresentei e esperança de passou. fechar. Ele precisa fechar, ele quer fechar, ele ora a Deus para fechar, entende? Mas
mas ele não pergunta, ele não valida com o cliente, ele não dá o próximo, ele não usa técnica, ele não nivela comportamento, cara. E de verdade, você que está nos ouvindo ou assistindo a gente aqui no YouTube, treine vendas. Treine cada etapa do funil de vendas. Cada passo que você dá quando você vai vender, treine, estude, né? Escute podcast como esse, leia livros, post de blog, leia coluna, por exemplo, em revista. Cara, faça um treinamento de vendas para você ter o poder do conhecimento, tá? Para você, de verdade, poder nivelar o teu comportamento com um comportamento de profissional de alta performance. Alta performance em vendas, né, se tornar um super vendedor, uma super vendedora, é possível, tá? É uma coisa que faz sentido para quem quer crescer, para quem quer prosperar na carreira. Por isso que eu e o Dani, lá atrás, quando a gente se conheceu, a gente falou, nós temos que criar um treinamento de vendas que seja a base da nossa profissão. Era o treinamento que eu e ele, a gente queria ter assistido, queria ter consumido quando a gente começou a vender, pessoal. Então, de verdade, se você tem interesse em estudar vendas comigo e com o Daniel, tem um link aqui nesse podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você conhecer o nosso método de vendas. Como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora. A nossa formação, trazendo todo o stack que o vendedor tem que ter, indo desde processo, CRM, perfil de cliente ideal, até os passos da venda, gestão de carteira de clientes, pós-venda, e um monte de bônus para te ajudar a se desenvolver cada vez mais. Aliás, digo mais, Dani, todo mês a gente está conseguindo colocar um bônus novo ali. Quem é o nosso primeiro aluno? Alô, Jefferson Pacheco, um abraço para você, meu amigo. Nosso primeiro aluno até hoje recebe todos os nossos bônus, todas as nossas atualizações. Então, se você está interessado em treinar vendas de verdade, em ter o poder na tua mão, vai lá e acessa o nosso material para você conhecer, para você se permitir conhecer. E aí, se você acredita que faz sentido dar o próximo passo, eu e o Dani estamos do outro lado te esperando para dar as boas-vindas. Tamo junto? E vale reforçar que o nosso 8º episódio da primeira temporada fala sobre negociação. A gente aprofunda, porque tem um episódio inteiro sobre negociação. E este episódio e o episódio número 8, assim como os outros de objeção de prospecção, servem como base para você estudar, para você se aprofundar com os nossos próximos episódios. É como se você tivesse um aulão de 2 horas em cima de cada tema específico, que é para você não ter mais erro na hora de prospectar, na hora de partir para o fechamento, contornar a objeção e negociar com maestria. Certo, Daniel, mestre? É isso aí, cara. Segunda trilha começando, né? Já entregamos uma trilha aí de recrutamento e seleção de equipes de alta performance em vendas. Foram 5 episódios, né? Terminamos essa trilha, estamos começando essa daqui com mais 4 episódios sobre as 3 principais dores dos vendedores e vamos entregar aí muito conteúdo. E da onde veio isso daí, gente? Né? Do que eu sempre peço aqui no final dos episódios, né? Críticas, sugestões, xingamentos, né? Sugestões de pauta. A gente fazendo o podcast em cima das necessidades de vocês. Então, não deixa de mandar mensagem pra gente, né? Não fala, pô, não vou mandar, sei lá, os caras nunca vão responder. Manda mensagem pra gente, fala o que você gostaria de ouvir aqui no podcast Papo de Vendedor. Sugestão de pauta, sugestão de convidado, pra gente é super bacana. A gente faz esse conteúdo pensando em vocês. Então, ajudem a gente a construir isso daí, compartilha com seus amigos e bora pro próximo episódio, Leandrão. Exatamente. Daqui 15 dias tem episódio novo no ar falando sobre prospecção de clientes, como você pode construir o seu método de prospecção. Aproveita, assina aqui no Spotify ou se inscreve no canal do YouTube, que as plataformas vão te avisar para você não perder este episódio, que sim, já está gravado, então a gente já sabe o que rolou e está imperdível. Tamo junto? Então você já sabe o nosso bordão. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!